Bem, dentro dos nossos propósitos em trazer uma série de assuntos jurídicos, um deles que hoje nós apresentamos aqui na TV Sul Info é sobre o direito esportivo. E para isso nós temos aqui duas pessoas que são especializadas nesse assunto, a Neide Nunes e o Dr. Décio Marcondes. Ambos são advogados e especializados nesta área do direito esportivo. E no primeiro momento, eu passo a palavra para a doutora Neide Nunes, que vai falar sobre um tema muito importante que tem toda hora estado nas mídias, que é sobre o direito de imagem. E depois, o Dr. Décio Marcondes vai fazer uma rápida, uma sintética abordagem sobre as transações internacionais. O direito de imagem, Celso e Dr. Marcondes, faz parte hoje de um mundo globalizado, onde as empresas, através da publicidade, elas vendem suas marcas, seus objetos, vendem também o objetivo da sua empresa. Vendem tênis, vendem carros. E o direito de imagem está vinculado a tudo isso. A venda também de propaganda sobre um sistema bancário específico. E isso acontece no nosso dia a dia, quando as imagens, a voz, está na nossa televisão dentro de casa, está no nosso computador e quando ouvimos o rádio. Então são as mais variadas situações que isso acontece. No esporte não é diferente, porque um atleta, um jogador de futebol, ele faz, em primeiro lugar, o seu contrato de arena. O que é isso? É o contrato no qual ele vai desenvolver a sua atividade profissional como atleta propriamente dito. Paralelamente a isto, a sua imagem, a sua voz e os resultados da sua atuação irá aparecer na mídia, na televisão, nas redes sociais, entrevistas no rádio. Nós temos, por exemplo, o jogador está em plena atividade profissional, num campeonato, disputando aquele título, no intervalo. Normalmente, a imprensa vai fazer uma entrevista com esse jogador. Ele está na lateral do seu campo de atuação, no seu campo de atuação profissional. E ali ele presta os esclarecimentos que ele entende, que ele deve, a respeito da sua atuação, e não só da sua atuação, mas a atuação do clube pelo qual ele está representando. Nesse momento, acontece o que se chama direito de imagem. O que é o direito de imagem para o atleta no futebol? Normalmente, para isso acontecer, o atleta tem a sua empresa de natureza civil. Essa empresa de natureza civil é que vai ser a responsável para a cessão da sua voz, da sua imagem, do seu desempenho. O que acontece na Justiça do Trabalho com relação a isso? São feitos, como falei anteriormente, o direito de arena, que é a atuação específica do atleta. Concomitante a isso, é feito um contrato de direito de imagem. Esse direito de imagem, o atleta vai ceder a sua voz, a sua imagem e a sua atuação, até mesmo para a venda dos produtos que o clube tem, como camisetas, bolas, lembranças, flâmulas, etc. Quando ele faz isso, ele usa o uniforme do clube, as suas vestimentas e com o emblema do clube. Ele está, nesse momento, representando o seu clube, divulgando o seu clube através de seus produtos, através do direito de imagem. Isso ocorre todos os dias na vida do atleta. Ele sai de um treinamento, lá está a TV, lá está o rádio, entrevistando o atleta. No momento em que ele faz uso da sua voz e da sua imagem, ele está exercendo o direito de imagem. Dessa forma, nós temos, como já havia dito antes, dois contratos concomitantes que correm paralelamente
associados ao desempenho do atleta profissional e à imagem do atleta profissional. Os clubes normalmente fazem isso devido aos encargos trabalhistas que os grandes salários dos atletas importam. E isso ocorreu durante muito tempo. O atleta assina o contrato de arena com sua remuneração salarial, com todos os seus direitos trabalhistas, e assina também o contrato do direito de imagem. Isso aconteceu durante muito tempo, até que houve, através dos advogados, um impulsionamento, digamos, para mudar essa situação. E hoje nós temos entendimentos do Tribunal Superior do Trabalho, que ele faz, são diversas jurisprudências nas quais os ministros desenvolvem as suas teses e nos trazem o seu entendimento. Esses entendimentos são realmente fantásticos, porque trouxeram ao atleta profissional um norteador do seu caminho. Como ele deve ser atendido e cuidado através de seus procuradores para que seus direitos não venham a perecer. O Tribunal Superior do Trabalho entende que toda vez que houver a dissociação do direito de arena e do direito de imagem, é uma violação das leis trabalhistas. Imaginem os senhores o que nós estávamos colocando anteriormente. O atleta está desempenhando o seu futebol. A plateia toda está ali. No momento do intervalo, antes do jogo, após o jogo, esse atleta é entrevistado. De que forma nós vamos dissociar o contrato de arena do contrato de imagem? É uma decorrência uma coisa da outra. Nós não podemos ter dois fatos isolados. Nós temos um fato só. No decorrer do seu contrato de trabalho, ou melhor dizendo, dos dois contratos de trabalho, que é o de arena e o de imagem, o jogador profissional está recebendo o seu contrato de arena normalmente e o valor do seu contrato de imagem. Ele tem direito também, através do contrato de imagem, fundo de garantia, 13º salário e férias proporcionais. Existem clubes que desrespeitam isso, infelizmente. Vai do cuidado do procurador desse atleta tomar as medidas cabíveis necessárias e colocar nesse contrato de imagem questões básicas que a súmula do Tribunal Superior do Trabalho ampara, fazendo essa decorrência, fazendo com que contrato de arena e contrato de imagem formem o direito trabalhista completo do nosso atleta. Dessa forma, esse entendimento do Tribunal Superior do Trabalho vem trazendo mudanças muito significativas. Os clubes maiores, de maior recurso financeiro, normalmente eles atendem essas questões. E a preocupação fica na onerosidade que os clubes menores, às vezes com poucos recursos financeiros, deixam de atender essa parte, pela carência de informação, por não ter procuradores que se dediquem à área do direito desportivo. Dessa forma, o desenvolver do direito do trabalho também está acompanhado pela Lei Pelé, que promoveu uma alteração espetacular para os atletas no Brasil. Sendo assim, acredito, doutor Leiria, que doutor Marcondes, procurei tornar de forma mais clara e objetiva e de uma maneira simples o entendimento disso. Vemos então os atletas fazendo as propagandas para os seus clubes, vestidos com as roupas do clube, emblema do clube, bandeira do clube, isso para promover o seu clube pelo qual ele está representando. O direito de imagem está aí. Quando ele faz esse tipo de trabalho com a mídia, representando outras marcas famosas, como nós vimos diariamente na televisão, ouvimos no rádio, ouvimos nas redes sociais, porque a mídia hoje ela circula de maneira globalizada nas redes sociais, enfim, nós temos hoje uma comunicação imediata dos fatos e acontecimentos que ocorrem no mundo.
acontece isso também. Já tivemos o nosso rei representando uma propaganda a um banco no Brasil, fazendo propaganda disso. Temos hoje inúmeros atletas famosos que jogam no exterior que representam marcas famosas. Só que isso não faz parte do direito de imagem com relação ao clube. Quando o contrato de direito de imagem do clube faz essa exceção ao jogador de futebol para que ele possa fazer trabalhos publicitários para outras empresas, o clube não tem esse comprometimento. Então, é um trabalho extra que vem contribuir com valores financeiros e significativos ao atleta profissional. Então, no momento da constituição de um contrato de direito de imagem, há que se ter o cuidado também se esse contrato vai ficar somente restrito ao clube pelo qual ele está jogando ou ele poderá ser ampliado, reservados os direitos do atleta profissional e do clube pelo qual ele está representando. Acredito que com essas poucas palavras procurei assim simplificar e tornar de forma compreensível para que todas as pessoas que estão assistindo compreendam essa situação dessa dança, né, da publicidade que existe com os nossos atletas, não só os atletas do futebol, mas com todos os atletas, enfim, que representam o nosso país, nosso estado, os nossos atletas do mundo, nas mais variadas modalidades esportivas. Excelente, doutora Neide. Realmente essas colocações que foram feitas aqui foram bastante esclarecedoras no que diz respeito à questão do direito de imagem, porque isso também tem sido tema de muitos debates e muitas confusões neste terreno esportivo. E continuando o nosso debate aqui, o nosso bate-papo, eu agora passo a palavra para o Dr. Décio Marcondes, que vai falar também um assunto muito importante, que é sobre essas transações internacionais que frequentemente nós vemos através da imprensa e muitas vezes não entendemos muito bem como é que são feitas essas transações e os litígios que elas têm produzido nas próprias notícias que não nos esclarecem dados específicos no que diz respeito aos aspectos jurídicos. Doutor Décio. Doutor Celso, doutora Neide, as transferências de atletas de futebol para o mercado exterior, elas precisam de um planejamento dos seus procuradores ou agentes. Um dos itens que a gente pode elencar é basicamente uma busca detalhada e criteriosa na questão tributária do país em que esse atleta está sendo transferido. Imaginem vocês na situação em que muitas vezes uma proposta que é recebida por um clube do exterior para a compra de um atleta, ela pode ser aparentemente muito vantajosa, mas se não houver esse critério, essa busca da carga tributária que incidirá sobre essa transação, nós sabemos que em países do exterior a carga tributária é muito superior à do Brasil. E essa carga tributária incidindo sobre aquela transação e aquele salário em que foi oferecido para ele e não tiver bem determinado no contrato como isso acontecerá, o salário líquido do atleta poderá ser inferior ao que ele ganhava no Brasil. Obviamente, o resultado do trabalho a ser desenvolvido pelo atleta vai ser muito menor. Por quê? Por questão psicológica. Esses são um dos cuidados. Outra questão que é muito importante se ter na transação é uma questão chamada treinamento intercultural. Nesse treinamento intercultural, muitos procuradores de renomes não dão muito enfoque a essa questão. No entanto, é essa questão que vai analisar, que vai dar melhores condições ao atleta para ele se readequar. Ou seja, ele vai para um país estrangeiro, mas ele tem que saber as tradições locais, os costumes locais, ele tem que saber como se comportar para que ele mesmo consiga ter um rendimento melhor. Todos esses detalhes, se forem bem postados, bem realinhados nas transações,
a certeza de que esse atleta vai ficar naquele clube é muito grande. Caso contrário, e muitos deles acabam retornando com um tempo bem menor do que o próprio contrato prevê.